Essa classe de substâncias, elas estão presentes no nosso cotidiano, principalmente aquelas que são derivadas do petróleo. O próprio nome já evidencia qual é a sua constituição básica. Os hidrocarbonetos são formados basicamente por átomos de hidrogênio e carbono. Além desses, pode existir átomos de oxigênio, nitrogênio e enxofre, dentre os mais comuns. Os hidrocarbonetos, eles têm como características gerais serem insolúveis em água, né, porque são apolares, e também eles têm uma densidade menor do que a da água. Então, por isso, eles flutuam sobre ela. Eles não se dissolvem nela, são apolares, e também têm uma densidade menor. A gente pode classificar os hidrocarbonetos de acordo com a presença das ligações entre os carbonos. Os hidrocarbonetos, eles podem ser classificados de diversas formas. Por exemplo, aqui, ó, eu tenho alcanos, alcenos e alcinos. Observe que eu destaquei aqui nos alcanos o AN, nos alcenos o EN e nos alcinos o IN. Isso porque os alcanos só têm ligações simples. Nos alcenos eu tenho pelo menos uma dupla. Nos alcinos eu tenho uma tripla, certo? Então observe aqui, ó. O alcano, ele é um hidrocarboneto saturado. A forma geral dele é essa daqui, ó. Pela forma geral, eu posso saber qual é a fórmula dele a partir da quantidade de carbono, né? Ou de hidrogênio. Eu posso saber a quantidade de carbono. Da seguinte forma. O metano é um importante hidrocarboneto. Ele é formado por apenas um carbono. Um carbono. Qual é a fórmula dele? Qual é a quantidade de hidrogênios? Se a quantidade de carbono é 1, a quantidade de hidrogênio vai ser 2 vezes 1, 2. Mais 2, 4. Então, chego à fórmula do metano, que é CH4. Nos alcenos, eu vou ter uma ligação dupla. Aqui, ó. Na fórmula geral dele, a quantidade de hidrogênio vai ser o dobro da de carbono. Então, se eu tiver, por exemplo, o eteno, que é um hidrocarboneto bem conhecido. Então, eu vou ter 2 carbonos. Qual a quantidade de hidrogênios? 4. Agora, os alcinos. Digamos que eu tenho um alcino com 5 carbonos. A quantidade de hidrogênios vai ser o dobro da de carbono, menos 2. 2 vezes 5, 10. Menos 2, 8. Então, eu vou ter isso. E o alcino, ele tem uma ligação tripla. Além desses aqui, pode existir outros. Por exemplo, eu posso ter um alcano fechado, que seria o ciclano, ou cicloalcano. Eu posso ter os cicloalcenos, ou ciclenos, que são alcenos fechados, ou os cicloalcinos. Eu também posso ter hidrocarboneto com 2 duplas, que seriam os alcadienos. Mas a gente vai se ater nesses que são os mais básicos, são os mais importantes para o nosso estudo, certo? Então, eu falei aí na fórmula em metano, em eteno. E como é que eu determino qual é a palavra, qual é o nome relacionado à quantidade de carbonos? Isso daí se baseia na nomenclatura determinada pela IUPAC. Vamos falar agora um pouco sobre nomenclatura de hidrocarbonetos. Vamos falar da nomenclatura baseada na IUPAC, que é o órgão da química que normatiza, que determina as regras, né? É um assunto importante que a gente pode, a partir do nome, saber muito sobre a constituição,
daquela substância, quais são os compostos que existem ali, em um medicamento, e entre outros. Então, de uma forma geral, a nomenclatura ela segue esse padrão aqui. Então, primeiro vem a ramificação, quando existir, certo? A ramificação que a gente viu que para ela aparecer tem que ter pelo menos carbono terciário ou quaternário. Depois da ramificação, eu vou nomear a quantidade de carbonos da cadeia principal, usando um prefixo. A gente vai ver também como determina essa cadeia principal, quais critérios a gente usa para definir ela, qual é o entorno. Depois eu vou usar um infixo, né? Porque eu posso ter uma substância que ela tem o nome, por exemplo, propano, ano, certo? É quando só tiver ligação simples. Eu posso ter o eteno, aí eu estou dizendo aí que tem uma dupla pelo menos. Posso ter, por exemplo, o butino, ino, ó, tem uma ligação tripla. E por final, eu vou identificar o tipo de função orgânica. Estamos estudando os hidrocarbonetos. Hidrocarbonetos vai terminar sempre em O. Então, falei aqui do metano, terminou em O. Eu falei aqui do eteno, terminou em O. E aqui seria um pentino, terminou em O. Quando a gente estudar funções oxigenadas, nitrogenadas, vão ter outras terminações. Exemplo, álcool termina em ol, metanol, etanol, propanol, colesterol. Quando a gente estudar os ácidos, vamos ver a terminação em oico, ácido metanóico, ácido propanóico, ácido metanóico, e por aí vai. Vamos analisar agora os prefixos que são usados para determinar a quantidade de carbonos na cadeia principal. Esses prefixos, quando forem para determinar a ramificação, eles vão vir acompanhado da terminação ila ou il, no qual, no Brasil, a gente usa mais terminação il. O ila ele é mais adotado na nomenclatura de Portugal. Aí temos metil, teremos etil com os mais frequentes, também podemos aparecer propil, butil, entre outros. Mas quando na nomenclatura vier a terminação il, está mostrando que é uma ramificação, certo? Então vamos ver aqui. Ó. Do cotidiano, estamos acostumados com alguns termos. Por exemplo, o Brasil ganhou 5 títulos mundiais no futebol. Então o Brasil ele é pentacampeão. Então ele tem 5 títulos. Uma cadeia que ela tem 5 carbonos, a gente vai nomear ela com o prefixo pente. Se essa cadeia tiver 5 carbonos, todos unidos por ligações simples, vai ser pentan. Se for hidrocarboneto, vai ser pentano, porque hidrocarboneto termina em O, certo? Pente 5, 6 ex, Flamengo hexa, campeão brasileiro, né? 7 hepta, 8 oct, 9 non e 10 dec. Essas aí são mais comuns, são mais frequentes, né? Agora, aqui na química orgânica, tem alguns prefixos que são mais típicos, tem alguns prefixos que são mais restritos, né, à química orgânica. Por exemplo, um carbono, usamos o prefixo met, certo? Como denominamos aqui, ó. O metano, ele é formado por apenas um carbono. Se eu tiver 2 carbonos, eu vou usar o prefixo et. Agora aqui, prop e but. Prop e but é onde há uma maior confusão, certo? Porque met e et, mesmo não sendo comuns, devido ao grande uso, devido à grande frequência que aparece nas fórmulas, a gente se acostuma, a gente se habitua. Mas só que prop e but, a gente geralmente confunde. E eu tenho uma dica para poder lhe ajudar. Observe. Prop representa 3 carbonos, certo? Prop representa, ó, 3 carbonos.
Então, um importante composto que tem o próprio é o propano, que é um gás que está presente na mistura que forma o gás de cozinha. No gás de cozinha eu tenho propano e eu tenho butano. Ó. Propano, butano. Ó o infixo an aqui, mostrando que nessas substâncias eu só tenho ligações simples, ok? Então, bora observar aqui. Observe o macete aqui. Ó. Quantas letras? Prop são quantas letras? 4 letras. But são quantas letras? 3 letras. Certo? Então, a relação entre prop e but é a quantidade de letras de um é a quantidade de carbonos do outro. Prop tem 4 letras, mas prop ele representa 3 carbonos. 3 carbonos, ó, 3 é a quantidade de letras em but. Então, eu faço esse macete aqui e nos momentos que eu tiver dificuldade, para distinguir qual é a quantidade que representa de carbonos prop e but, eu faço esse macete. Vamos seguir agora para exemplos de nomenclatura de cadeias que não têm ramificação, de cadeias normais. Vamos lá. Vamos aprender a nomear, a fazer a nomenclatura dos hidrocarbonetos mais básicos, mais simples. Eu coloquei aqui aquele resumo que nós vimos, né, anteriormente, com os prefixos. 1 carbono met, 2 et, 3 prop, 4 but, e assim vai. Os infixos, só ligação simples, an, quando tem uma dupla em e quando tem uma tripla in. Aí importante aqui, ó, eu só vou usar an se tiver apenas ligações simples entre carbonos. Se eu tiver 4, 5, 10 ou qualquer quantidade de ligações simples, mas apenas uma dupla, eu vou usar em, certo? Eu não vou usar os dois não, vou usar em. Se eu tiver uma cadeia carbônica formada por muitas ligações simples e tiver apenas uma ligação tripla, eu vou usar in, certo? Então, vamos ver exemplo aqui. Ó. Começar pelas cadeias normais, que não tem ramificação, que não tem carbono terciário ou quaternário, e que são saturadas, que só tem ligações simples, certo? Essa nomenclatura é muito simples, eu vou apenas me basear pelo prefixo, a terminação sempre vai ser an, e como nós estamos estudando no hidrocarboneto, sempre vai terminar em O, certo? Então, bora ver aqui. Ó. Aqui eu tenho 1, 2, 3 carbonos. Qual o prefixo usado para 3 carbonos? Aí eu vou consultar minha tabelinha. É importante, nesse primeiro momento, vocês fazerem essa anotação, o resumo da aula anterior, sempre está ali observando, certo? Com o passar do tempo, esses prefixos vocês vão estar lembrando. 3. 3 é prop, certo? Prop. Só tem ligação simples. An. É hidrocarboneto, sempre vai terminar em O. Propano. Aqui agora. Quantos carbonos? 1, 2, 3, 4. 4 carbonos, certo? Quem não está lembrando, quem não está conseguindo associar esse tipo de representação aqui da cadeia na forma de linhas ou bastões, tem que dar uma olhada na aula anterior, certo? Eu estou usando essa porque é muito frequente nas questões e é importante que a gente saiba, mas eu expliquei ela na aula anterior. Então aqui, 4. 4 eu olho. But. But. É saturado, an. É hidrocarboneto, termina em O. Butano. Aqui agora. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, X. Só tem ligações simples.
hidrocarboneto O. Agora eu desafio você a fazer essa representação aqui, né? Fazer o zigue-zague, contando com os que eu não coloquei aqui, porque eu coloquei aqui 3, 4 e 6. Você pode fazer com 5, com 7, com 8, né? E testando e praticando. Vamos seguindo agora. Vamos analisar aqui agora os hidrocarbonetos normais, não tem ramificação, mas que agora eles têm a insaturação. E aqui aparece uma novidade. Eu vou ter que numerar a cadeia carbônica, certo? Por que eu vou ter que numerar? Porque se eu não numerar, eu posso estar escrevendo o nome de um composto, certo? Nome de uma substância, que não seja a real, porque eu posso ter diferentes posições da dupla ou da tripla, e isso faz com que seja uma substância diferente. Preste atenção. Qual é a regra principal? Eu vou começar a minha numeração da extremidade que está mais próxima da dupla ou tripla. Então, observe aqui. Preste atenção, viu? Se eu começar a numerar a cadeia carbônica daqui, é o que vai acontecer. Aqui, esse carbono vai ser 1, aqui 2, aqui 3 e aqui 4, certo? Então, a ligação dupla vai estar entre o carbono 3 e o 4. Para dar o nome desse composto, eu iria usar o número 3, porque sempre eu vou usar o menor, certo? Então, lembre isso, sempre eu vou procurar os menores números. Então, mas eu posso começar a numerar a cadeia carbônica dessa extremidade, porque está mais próxima da dupla. Então, esse carbono aqui vai ser o 1, esse vai ser o 2, esse 3 e esse vai ser o 4. Quando eu for dar o nome do composto, eu vou colocar o número à frente da parte que representa a dupla em saturação. Que nesse caso aqui, ó, a dupla é representada pelo N. Então, segue aqui, ó. Quantidade de carbonos primeiro. Quanto? 4. But. Agora vem um detalhe, preste atenção. Depois da quantidade de carbonos da cadeia principal, vem o infixo, né? Que diz se naquele composto só tem ligações simples, tem dupla ou tem tripla, né? Então, faço o seguinte. Boto traço e indico qual o menor número dos dois carbonos que a ligação dupla está. A ligação dupla está entre os carbonos 1 e 2. Eu vou colocar 1 e 2, vou colocar 1,2? Não, vou colocar o menor. 1, traço, está representando o quê? Está representando a dupla. Está representando, ó, E. Hidrocarboneto termina em O. Certo? Se vocês pegarem questões na internet, vocês vão ver que nas questões anteriores, né, a essa mudança, essa renovação de nomenclatura, esse 1 aqui aparecia aqui à frente, certo? Mas para procurar mais clareza, adotou o seguinte critério. O número sempre vai aparecer à frente do que ele está indicando, certo? Então, eu vou ter isso aqui, ó. Então, ó, eu vou ter, ó, à frente. Bora ver aqui, agora. Eu vou numerar daqui ou daqui. Então, eu vou numerar da extremidade que está mais próxima da insaturação. Vamos ver. Aqui, ó. 1, 2, 3 e 4, certo? A tripla está entre o carbono 2 e 3. Mas para a nomenclatura, eu vou citar aqui o 2. Vou citar o menor número. Então, bora ver aqui. Ó. 4 carbonos é but. A tripla está entre o carbono 2 e 3, mas vou usar o menor número. 2. Tripla representado pelo infixo IN. Hidrocarboneto termina em O. Certo? Vamos lá, seguindo. Aqui agora. 1, 2, 3, 4, 5. Se eu numerar nesse sentido, a tripla vai ter entre o carbono 3 e 4. Se eu numerar nesse sentido, 1, 2,
né? 3. Então, o sentido que eu vou usar é esse daqui, ó. Porque nesse sentido, a dupla vai estar entre a tripla vai estar entre o carbono 2 e 3. No sentido anterior, seria 3 e 4, certo? Então aqui, ó, 3, 4, 5. 5 carbono. 5 é pente. Aí eu vou escolher aqui o 2, que é o menor. 2. Qual o tipo de saturação? Tripla. I. Termina em O, porque é hidrocarboneto, certo? Se fosse um álcool, seria terminação em ol. Seria, por exemplo, pente 2-inol. Agora aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Eu vejo nitidamente que a insaturação está mais próxima dessa extremidade. Então aqui vai ser carbono 1, 2, 3, 4, 5. Aí vai acontecer o quê? Vou usar o 2 aqui, ó. Aí eu vou ter pente, traço, 2. Observe, né? Pelo nome eu vou saber que aqui tem dupla, ao contrário daqui que tem tripla, ó. Então vou botar e aqui, ó. Certo? Agora é com vocês, né? Praticar, tirar as dúvidas. Acompanhem as publicações no Instagram, Aprender Química, tudo junto. Também siga a gente no YouTube. E a gente vai dar sequência, né, ao nosso estudo da nomenclatura dos hidrocarbonetos com os hidrocarbonetos que têm ramificação, certo? Porque isso vai ser base para que a gente possa entender o nome dos outros compostos, das funções oxigenadas, das funções nitrogenadas, entre outros, né? Então, obrigado, pessoal, e tenham um bom estudo.